Oi pessoal, tudo bom? 2023 está acabando e para a gente começar bem 2024 eu queria compartilhar com vocês um texto que foi muito impactante para mim no início do ano e que eu acho que pode trazer efeitos positivos para outras pessoas. Então eu vou lê-lo aqui para vocês. No início do ano eu pedi a Deus alguma leitura que, além da leitura bíblica, pudesse me ajudar a fortalecer a minha fé. E a minha mãe me emprestou um devocional, só que não me conectei, né? E aí, numa das coincidências, que Deus é famoso por fazer acontecer nas nossas vidas, eu fui numa promoção da Lume, que é uma livraria que tem aqui em Itajubá, que faz promoções periodicamente, e eles tinham vários livros em outros idiomas com desconto. E eu achei este livro aqui, essa pérola preciosa, maravilhosa, que é o Chicken Soup for the Christian Soul, ou Sopa de Galinha para a Alma Cristã. Eu já tinha ouvido falar da série da Sopa de Galinha através do documentário do Segredo, que foi um dos rapazes que aparece no documentário que escreveu o primeiro. Na verdade, ele participa, se eu não me engano, ele faz a curadoria de todos, que é o Jack Canfield. E ele fez o primeiro Sopa de Galinha para a Alma, querendo juntar textos que fossem capazes de elevar o espírito das pessoas, né, de fazê-las sentir-se bem, de recuperar a fé na humanidade, né, textos que aquecem o coração. E desde então já surgiram vários outros tipos de sopa de galinha para sobreviventes, sopa de galinha para pais, sopa de galinha para várias categorias diferentes. E eles fizeram sopa de galinha para alma cristã, que infelizmente nunca saiu no Brasil, não tem a versão em português, mas os textos aqui são maravilhosos. E o primeiro texto, eu sei que quando a gente pensa numa coisa que nos eleva, não é um soco no estômago, que geralmente é a primeira sensação que a gente dá. Mas ele foi tão impactante para mim, né? Me fez rever tanta coisa. E eu acho que é uma obra que vale a pena ser conhecida dentro do possível. Eu fiz a tradução livre desse texto. Todos os textos do Sopa de Galinha para Alma, em geral, são verdadeiros, são histórias que aconteceram na vida das pessoas. E a gente precisa de mais testemunhos de coisas boas, né? De situações transformadoras. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. A autora começa o texto com: é muito melhor perdoar e esquecer do que lembrar e guardar rancor. Frase de um autor anônimo. E o nome do texto é Ame o Seu Inimigo, o título. E ela conta a história dela. Foi numa igreja em Munique que eu o vi. Um homem corpulento, ficando calvo, num sobretudo cinza, apertando um chapéu de feltro marrom em suas mãos. As pessoas esvaziavam em fila o cômodo no porão onde eu havia acabado de falar, movendo-se pelas fileiras de cadeiras de madeira até a porta dos fundos da sala. Era 1947 e eu havia vindo da Holanda para a Alemanha derrotada, com a mensagem de que Deus perdoa. Era a verdade que eles mais precisavam ouvir naquela terra amarga e bombardeada, e eu ofereci a eles a minha imagem mental favorita. Talvez porque o mar nunca está longe da mente de um holandês, eu gostava de pensar que era lá que eram jogados os pecados perdoados. Quando confessamos nossos pecados, eu dizia, Deus os lança no oceano mais profundo, perdidos para sempre. E ainda que eu não encontre uma passagem para isso, eu acredito que Deus então coloca uma placa que diz, pesca proibida. As faces solenes me encaravam de volta, não se permitindo de fato acreditar. Nunca havia perguntas após uma palestra na Alemanha em 1947. As pessoas levantavam em silêncio recolhiam seus pertences, e em silêncio deixavam a sala. E foi aí que eu o vi, vindo em minha direção, no sentido contrário dos demais. No momento, eu vi o sobretudo e o chapéu marrom. No seguinte, um uniforme azul e um cap com sua viseira e o símbolo da caveira e dos ossos cruzados. A lembrança veio como num flash. A sala enorme com sua dura iluminação. A triste pilha de vestidos e sapatos no meio do assoalho. A vergonha de passar andando nua por este homem. Eu podia ver a forma frágil da minha irmã à minha frente. Suas costelas afiadas sob a pele fina de pergaminho. Betsy, como você estava magra. O local era Ravensbrück, e o homem que se aproximava havia sido um guarda, um dos guardas mais cruéis. Agora ele estava diante de mim, com a mão estendida. Que bela mensagem, Fräulein!
Quão bom é saber que, como você diz, nossos pecados estão no fundo do mar. E eu, que falara tão abertamente sobre perdão, me atrapalhei com o livro de bolso que carregava, em vez de aceitar aquela mão. Ele não poderia se lembrar de mim, é claro. Como ele poderia se lembrar de uma prisioneira entre milhares de mulheres? Mas eu me lembrava dele e do cabo de chicote de couro balançando de seu cinto. Eu estava frente a frente com um dos meus captores e o meu sangue parecia gelar. Você mencionou Ravensbrück na sua palestra, ele foi dizendo. Eu fui um guarda lá. Não, ele não se lembrava de mim. Mas de lá para cá, ele continuou, eu me tornei cristão. Eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que fiz lá. Mas eu gostaria de ouvir isso de você também, Fräulein. Novamente, a mão foi estendida. Você me perdoa? E eu fiquei parada ali. Eu, cujos pecados precisaram ser perdoados de novo e de novo. E eu não conseguia perdoar. Betsy havia morrido naquele lugar. Ele poderia pagar sua morte lenta e terrível apenas pedindo? Não pode ter sido por muitos segundos que ele permaneceu ali, com a mão esticada. Mas para mim pareceram horas enquanto eu brigava contra a coisa mais difícil que tive que fazer. Porque eu tinha que fazê-lo. Eu sabia disso. A mensagem de que Deus perdoa tem uma condição prévia. A de que nós perdoemos aqueles que nos feriram. Se você não perdoar aos homens em suas transgressões, Jesus disse, tampouco seu Pai nos céus perdoará as suas transgressões. Eu sabia disso não apenas como um mandamento de Deus, mas pela experiência diária. Desde o fim da guerra, eu havia mantido um lar na Holanda para as vítimas da brutalidade nazista. Aqueles que foram capazes de perdoar seus inimigos de outrora, também foram capazes de voltar ao mundo e reconstruir suas vidas, não importando quais fossem suas cicatrizes físicas. Aqueles que alimentaram sua amargura permaneceram inválidos. Era tão horrível e tão simples assim. E eu permaneci lá com o frio apertando o meu coração. Mas o perdão não é uma emoção. Eu sabia disso também. Perdoar é um ato da vontade, e a vontade pode funcionar independente da temperatura do coração. Jesus, me ajude. Eu orei silenciosamente. Eu posso erguer a minha mão. Eu consigo fazer essa parte. Você provê o sentimento. Então, rigidamente, mecanicamente, eu impulsionei a minha mão para apertar aquela esticada para mim. E quando eu o fiz, algo incrível aconteceu. A corrente de energia começou no meu ombro, desceu pelo meu braço e saltou para as nossas mãos unidas. Então uma sensação de cura calorosa pareceu inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, irmão. Eu chorei com todo o meu coração. Por um longo momento, seguramos a mão um do outro, o antigo guarda e a antiga prisioneira. Eu nunca havia conhecido o amor de Deus tão intensamente quanto senti naquele momento. Mas mesmo assim eu me dei conta de que não era o meu amor. Eu havia tentado, mas não tinha capacidade. Era o poder do Espírito Santo, conforme registrado em Romanos 5:5. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse lindo texto pertence a Corrie ten Boom. Obviamente, como vocês viram, uma sobrevivente da brutalidade nazista. E quando eu terminei de ler esse texto, eu juro, eu chorei tanto a primeira vez que eu li, eu sempre me emociono quando eu leio de novo. Eu senti uma coisa tão forte dentro de mim, porque eu pensei, se uma pessoa de carne e osso como eu, que viveu horrores inimagináveis, pode se dispor e se abrir a perdoar quem lhe fez mal, quem cometeu atrocidades contra ela. O que foi feito na minha vida? O que foi feito contra mim que eu não possa perdoar? O que eu posso ter vivido na minha vida confortável, fora de uma guerra, que eu não possa perdoar outra pessoa?
E eu não estou dizendo que perdoar é uma coisa que é fácil. Não estou dizendo que se tornou algo que eu consigo fazer de uma hora para outra. Mas perdoar é algo que Deus nos pede para fazer. É algo que, se nós queremos ser perdoados, nós devemos buscar fazer. E perdoar é estender ao outro a compaixão e a misericórdia que Deus tem conosco. Perdoar é tornar-se um pouquinho mais próximo de assemelhar-se a Cristo, que a princípio é o que todos nós buscamos fazer. Mas uma coisa sobre o perdão, que muita gente acha difícil, é porque elas acham que o perdão liberta a outra pessoa. O perdão tira da outra pessoa a responsabilidade, o fardo da mágoa, da dor, da raiva, da tristeza ou de quaisquer outras consequências que podem ter vindo da ação da outra pessoa. Mas a verdade é que perdoar liberta você, liberta quem sofre. Que enquanto você não perdoa, muitas vezes a única pessoa carregando um fardo é você. Muitas vezes a outra pessoa nem sabe que ela te magoou. Ou se ela sabe, talvez ela nem se importe. Então a única pessoa que sofre quando a gente insiste em não perdoar é a gente. É a gente que mantém o rancor, é a gente que mantém a desconfiança, é a gente que deixa isso contaminar os nossos relacionamentos com outras pessoas. Então nesse 2024, saiba que você não precisa fazer sozinha. Assim como ela não fez, ela pediu ajuda a Deus e Deus a ajudou. Deus deu a ela o que era necessário para que ela pudesse perdoar algo terrível, mas para que ela pudesse ser liberta por esse perdão. A gente não pode só falar a palavra e não praticar. Então, para esse 2024, tire um tempinho, mesmo antes do ano virar, talvez até seja melhor antes do ano virar. Tire um tempinho para conversar com Deus, para ver as mágoas que você pode estar carregando com você e falar: Senhor, eu quero conceder perdão a essas pessoas. E às vezes a gente esquece, mas talvez você precise colocar a si mesmo na lista. Perdoe a si mesma, perdoe a si mesmo. Porque às vezes a gente tem mais raiva da gente do que de quem nos fez mal, porque a gente pensa: como que eu deixei essa pessoa fazer isso comigo? Perdoe-se. Tenha misericórdia, compaixão com o outro, tenha misericórdia e compaixão consigo mesmo. Deus fala: ame ao próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como que você vai amar o próximo? Então, eu deixo aqui com vocês essa reflexão, esse texto lindo, né? Quem quiser o texto por escrito eu tenho também, então eu posso compartilhar com vocês. E eu espero que a minha leitura tenha feito justiça minimamente. Mas eu quero desejar para vocês um 2024 leve, um 2024 em que a gente olha para o passado como fonte de experiência e de aprendizado, mas que não tem poder sobre nós, mas que não consegue mais nos segurar, nos impedir de viver na plenitude que a gente merece, que Deus quer que nós vivamos. Então eu desejo para vocês um 2024 maravilhoso, leve, próspero e cheio de oportunidades de amar, de ser compassivo com os nossos irmãos e irmãs, nossos familiares, com aqueles que seguem a Deus e com aqueles que não seguem a Deus. Que nós possamos praticar a palavra, que nós possamos refletir que tudo que nos parece impossível, com Deus pode se tornar possível. Então, se tem algo que você acha muito difícil, conversa com Deus, que Ele vai te ajudar. Se for da vontade dEle que isso aconteça na tua vida, Ele vai te ajudar. E saiba, perdoar é uma escolha que você faz todos os dias. Porque às vezes você vai dizer que você perdoou, mas num dia talvez você esteja mais sensível. Você veja que você não perdoou tão bem assim. E tá tudo bem. É um processo contínuo. E que você não precisa fazer sozinho. Então é isso. Espero que esse relato tenha ajudado alguém. E feliz 2024.
Muito grata para quem ficou até o final.